Olá, tudo bem? Hoje a gente vai continuar então a série de vídeos de estudo sobre o Livro dos Espíritos, falando hoje sobre os bons espíritos. Os bons espíritos são aqueles espíritos que estão sempre pensando no bem, são benevolentes, que produzem ações construtivas, têm uma linguagem já que eleva o espírito, né? Eles não têm palavreados chulos, e a mensagem que eles trazem é uma mensagem positiva. São espíritos já, alguns com a ciência, né, o conhecimento bem desenvolvido, outros com as questões morais mais bem desenvolvidos, e alguns já reúnem tudo isso neles próprios. Então, bondade, evolução de conhecimento, questões morais bem desenvolvidas. Então, essas são as características gerais dos bons espíritos. Em princípio, são aqueles espíritos que querem fazer o bem. E como eles fazem o bem? De diversas formas, né? Ou através de manifestações do conhecimento, ou através de ajuda ao próximo, ou através da benevolência, e aqueles mais desenvolvidos juntando tudo isso. Então a gente pode dividir esses bons espíritos, né? Como Kardec fez, em 4 classes, da quinta até a segunda classe. A quinta classe são os espíritos benévolos. O que são os espíritos benévolos? São aqueles que já têm a predominância do bem, querem fazer o bem, mas ainda não se desenvolveram tanto nas questões de conhecimento e questões morais, mas eles já têm essa ânsia pelo bem, já estão procurando se aperfeiçoar, se melhorar e ajudar o próximo. Né? Então eles ainda têm algum conhecimento limitado sobre as questões da vida, as questões científicas, enfim, ainda também estão desenvolvendo as questões mais profundas da moral, mas já são bondosos, já querem ajudar, já querem se preocupar com o bem, então já se preocupa com o seu próprio progresso moral. Então essa é a característica desses espíritos que estão na quinta classe, que são os espíritos benévolos. A quarta classe é a dos espíritos de ciência, ou seja, os espíritos que já desenvolveram bastante o conhecimento. Então, são aqueles espíritos que estão envolvidos com as questões do progresso da humanidade do ponto de vista material, né? Do ponto de vista científico, do ponto de vista de conhecimento. Então, são espíritos que se utilizam da ciência e do estudo do conhecimento para ajudar as pessoas, para ajudar no progresso. Então, eles já têm amplos conhecimentos, né? Porque eles estudam lá no plano espiritual, então o conhecimento deles é vastíssimo, todo um conhecimento que é possível lá no estado evolutivo em que eles se encontram, eles possuem. São ligados mais por estarem nesse estágio às questões científicas do que às questões morais, mas sempre estão utilizando as questões da ciência, do conhecimento para o progresso da humanidade, para o bem. Né? Então, a ciência é a ferramenta deles para ajudar e para fazer o bem. Já os espíritos da terceira classe, ao contrário desses, são os espíritos de sabedoria. Os espíritos da terceira classe são aqueles espíritos que desenvolveram mais a moral do que os conhecimentos. Né? Então a gente tem ali na quarta classe os conhecimentos bem desenvolvidos e na terceira classe a moral bem desenvolvida. Então são espíritos com a moral muito elevada, possuem conhecimentos limitados das questões científicas, das questões do universo como um todo, mas têm uma grande capacidade intelectual, já são espíritos muito inteligentes, né, que propicia a eles que eles têm uma grande capacidade de ter uma análise, um juízo, né, o Kardec usa essa expressão, um juízo reto sobre as questões em geral, sobre os homens, sobre as questões da vida. Então são espíritos que têm uma lucidez para analisar a vida como um todo muito grande. E a forma deles auxiliar a humanidade com esse conhecimento. Então eles se utilizam desse progresso moral deles para ajudar, para dar exemplo, para ensinar a moral, ensinar. Então são os espíritos que nos ajudam no nosso avanço moral, no nosso progresso em relação às questões morais. Já os espíritos de segunda classe são os espíritos superiores, que reúnem em si tudo aquilo de positivo que a terceira, a quarta e a quinta classe reúnem. Então são aqueles espíritos que já têm grandes conhecimentos, né, científicos, conhecimentos
de modo geral, um grande progresso moral e são extremamente bondosos, benevolentes. Então eles reúnem essas três características para ajudar o próximo. Então são sempre benévolos, estão sempre se preocupando com o bem das pessoas, do próximo, da humanidade como um todo. Tem uma linguagem muito elevada, então é aquele espírito que quando ele passa uma comunicação ou ele passa uma mensagem, só de ler a mensagem a gente já eleva o nosso padrão vibratório, porque ele tem essa capacidade de transmitir através da comunicação, através da palavra, enfim, essa bondade, né? Transmitir essa forma de ver o mundo que eleva o nosso padrão vibratório, uma forma positiva, confiante, com fé em Deus, com fé no bem. Então eles conseguem transmitir isso para a gente e conseguem dessa forma fazer com que a gente vá elevando o nosso padrão vibratório, nosso conhecimento, enfim, nos ajudando nesse progresso, nossa evolução. Quando encarnados, eles encarnam por missão, então eles não encarnam frequentemente, eles não vêm ao mundo terreno com frequência para reencarnar, então reencarnam em missão. Então quando eles reencarnam, a gente consegue perceber que são espíritos totalmente fora da curva, né? Como a gente poderia dizer, em relação aos demais. Então, por exemplo, um Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, entre tantos outros, anônimos ou não, que já passaram aqui pela Terra. Mas são aqueles espíritos que encarnam realmente com o intuito de auxiliar e acelerar o progresso da humanidade, seja do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de moral e do ponto de vista de fazer o bem. Então, se a gente usar o Chico como exemplo, o Chico trabalhou nessas três frentes, né? Ele fazia o auxílio da caridade, ajudava muitas pessoas com os trabalhos que ele fazia. Ele também fazia o trabalho do conhecimento, de auxiliar no conhecimento, com os livros, com tudo aquilo que ele dizia, que ele ensinava. E ele tinha a questão da moral, né, muito acentuada nele. Então ele, com o próprio exemplo dele de vida, ele ensinou muito sobre a questão moral. Então, as três frentes, né, a questão moral, a questão do conhecimento, da ciência e a questão da benevolência, ele tinha muito presente nele. Então, é um exemplo de um espírito superior, né? E esses espíritos, quando encarnam, encarnam como Chico, para acelerar o progresso, para ajudar no progresso, encarnam em missão. E a característica também desses espíritos é que eles são os que dirigem todos esses trabalhos que são feitos nesse sentido, seja dentro do espiritismo, seja em outras religiões, seja fora das religiões, mas é que vai dirigindo os progressos que a humanidade vai tendo. Enfim, eles estão ali para nos apoiar e nos auxiliar nesse sentido. Mas ainda não são espíritos puros, que a gente vai ver no próximo vídeo. Ainda podem ter alguma expiação, alguma prova, alguma questão ainda a ser resolvida para se tornar um espírito puro, mas já estão muito próximo disso. No próximo vídeo, então, a gente vê a última classe, que é da Ordem dos Espíritos Puros, que é uma classe única. Muito obrigado para quem veio até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para poder receber os próximos vídeos e compartilhe também para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Muito obrigado!